Olá, terça-feira, 20 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores aprovam um projeto que prevê o parcelamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Promulgada pelo presidente da Câmara do Rio, a lei que cria o Dia do Zé Pelintra. E os blocos de rua são agora patrimônio cultural da cidade. Os blocos de carnaval de rua são um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Seja os blocos mais antigos que permanecem desfilando, como o Cacique de Ramos e Bafo da Onça, ou sejam os blocos de uma história mais recente da cidade do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando dos projetos aprovados hoje na Câmara Municipal do Rio. Entre eles, o que prevê o parcelamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão plenária. No início da sessão, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao comerciante Carlos Ernesto Cadavez, o Carlinhos da Cadeg, que morreu aos 75 anos. Na sequência dos trabalhos, o parlamento derrubou o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que trata sobre o tombamento provisório por seu valor histórico, social, cultural e esportivo do Jequiá Yacht Clube, na Ilha do Governador. Também foi aprovado, com emendas em segunda discussão, o projeto de lei que prevê o parcelamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. A proposta permite o parcelamento do tributo, independentemente se inscrito em dívida ativa. A exigência é que o parcelamento atenda às condições previstas em decreto municipal. O ITBI, a gente aprovou nessa casa aqui esse aumento, né, de 2% para 3%, e isso está sendo muito oneroso para as pessoas. Então, é uma oportunidade enorme para que as pessoas possam legalizar os seus imóveis. Esse parcelamento vai ajudar e muito as pessoas que estão em dificuldade financeira nesse momento. Durante a sessão também foi aprovado com emendas o projeto que acrescenta dispositivo na Lei nº 4.762/2008, que possibilita que logradouros que rendam homenagens a pessoas ligadas diretamente à escravidão possam ter sua denominação modificada. Este projeto de lei é um projeto que abre uma exceção na legislação que proíbe a mudança de nomes de rua. Ele é um projeto que abre a seguinte exceção: no caso de notórios torturadores ou pessoas ligadas diretamente à escravidão, abre-se a possibilidade de modificação do nome de rua, mesmo se essas tiverem mais de 20 anos de nomeadas. E o presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado, promulgou a lei que inclui o Dia do Zé Pelintra no calendário oficial da cidade do Rio. Associada às religiões de matriz africana, a entidade é invocada para ajudar a resolver principalmente problemas domésticos e financeiros. Zé Pelintra é uma das mais importantes entidades de cultos afro-brasileiros. Segundo os pesquisadores, o culto a ele teria nascido em Pernambuco. Seu Zé, como também é conhecido, é considerado o espírito patrono dos bares e locais de jogo, mas não está associado ao mal. Pelo contrário, é apontado como uma entidade de muita luz e sabedoria. Zé Pelintra é o símbolo máximo do bom malandro, né? Porque o malandro ele nunca foi mal, né? O malandro ele não vem de malandro, como se traz o termo etimológico. O malandro vem justamente da flexibilização da capoeira, porque os nossos bambas acabaram virando malandro. Zé Pelintra é representado trajando um terno completo de linho na cor branca, com sapato bicolor e gravata grená ou vermelha, além de um chapéu panamá com fita vermelha ou preta. Ele é invocado quando seus seguidores precisam de ajuda com questões domésticas ou financeiras. Zé Pelintra é um símbolo de devoção, a qual não há uma distinção de cor, raça, de credo, de religião. No Rio, ele ganhou em 2018 um santuário na esquina da ladeira de Santa Teresa com a rua Joaquim Silva, bem embaixo dos Arcos da Lapa. Em janeiro, o local ganhou o título de Patrimônio Cultural Carioca. A ideia começou em 2015, né? E a gente começou esse projeto trabalhando diretamente em ver qual era a maior viabilidade, né, de trazer um busto do seu Zé Pelintra. Em 2018, conseguimos ganhar uma escultura através, né, de algumas ações de escultores, cineastas que estavam fazendo um filme aqui.
e essa imagem foi colocada no santuário. E ele era o chamado Barão da Ralé, o doutor dos pobres. Reconhecendo a importância cultural da entidade, a Câmara do Rio promulgou a lei que inclui o Dia do Zé Pilintra no calendário oficial da cidade. A data é anualmente comemorada no dia 7 de julho. É fundamental, né, que a gente possa também sinalizar, através do poder público, que todos os, não só as crenças, mas, né, todos aqueles fiéis, né, aqueles que de alguma forma se identificam com o Zé Pilintra, uma figura que é de extrema importância dentro da nossa cultura, a cultura carioca, que ele possa ser reafirmado dentro do nosso calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro e que a gente faça as homenagens devidas. A Secretaria de Ordem Pública realizou mais uma operação para demolir construções irregulares. A ação aconteceu na Gamboa, em um dos acessos ao Morro da Providência. Foram demolidos 17 estabelecimentos comerciais erguidos sobre a calçada sem autorização da Prefeitura. Eles funcionavam como bares, depósitos, salão de beleza e mercearias. Um telhado de alumínio que cobria a rua para a realização de bailes e festas foi derrubado. Os agentes também desligaram ligações clandestinas de água e energia. E você vai ver depois do intervalo, lei promulgada pela Câmara do Rio declara os blocos de rua como patrimônio cultural da cidade. Foi aberta no saguão do Palácio Pedro Ernesto, sede do Parlamento Carioca, uma exposição com obras do pintor paulista José Pansetti, um dos ícones do modernismo brasileiro. A mostra fica em cartaz até o fim do mês. A exposição Pensão Francesa e as Molduras Japonesas conta com fotos e cartas inéditas do artista enviadas para a Casa Cavalier e revistas O Cruzeiro das décadas de 1950 e 1960, além de serigrafias dessas cartas. A Pensão Francesa, que dá nome à mostra, é um tradicional prédio de meados do século XIX em Salvador, que recebeu pintor, poeta e marinheiro na década de 1950. As molduras japonesas adornam muitas das obras do pintor que tinham o mar e o litoral como inspiração. Pansetti era, digamos assim, dentro do contexto da arte brasileira, ele foi o poeta do mar, entendeu? Ele foi o pintor do mar, o grande pintor do mar. Pansetti nasceu em 1902 em Campinas, no interior de São Paulo. Viveu na Itália, foi marceneiro, operário, pintor de paredes e marinheiro, um grande desejo. Na década de 1930, começa a despontar na cena artística e conheceu outros artistas que, com o tempo, ganhariam notoriedade, como Silvio Pinto, que acabou sendo o elo entre Pansetti e o curador da mostra. A exposição é fruto de uma grande admiração que eu tenho pelo pintor José Pansetti. Ele foi amigo do meu pai, que era o coronel Dagoberto Rodrigues, e digamos assim, fez parte da nossa vida. Então, o Pansetti está impregnado, quer dizer, dentro da minha vida, quer dizer, do nosso caminho. Eu tive uma ajuda imprescindível, quer dizer, que foi da minha assistente, da Natasha Montenegro. O fechamento da exposição foi através da Natasha, quer dizer, eu sou agradecido a ela. O reconhecimento veio ao longo dos anos seguintes no Brasil e no exterior. A mudança para a Bahia, na década de 1950, rendeu belas obras, as Marinhas, e retratos como esse na famosa Pensão Francesa. E cartas nem sempre com um tom feliz, como essa, em que ele reclama das molduras que recebeu com o gerente da tradicional Casa Cavalier, no Rio. Pansetti morreu em 1958 de câncer, no Rio de Janeiro. Mas a importância de sua obra permanece viva até hoje. A obra dele permanece e tem hoje um valor inestimável. Qualquer desenho do Pansetti, qualquer croquis do Pansetti está valendo entre 20 e 30 mil reais. A permanência dele dentro da pintura, do quadro geral da pintura brasileira, é muito forte, é muito forte. E foram abertas hoje as inscrições para audiência pública sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. A revisão do plano está em fase de consulta pública e os participantes poderão fazer contribuições e tirar dúvidas sobre as propostas apresentadas por técnicos da Fundação Rio Águas. A audiência vai acontecer no dia 28 deste mês, no auditório da Prefeitura, na Cidade Nova, e os interessados devem fazer a inscrição através do e-mail da Rio Águas.
E os foliões cariocas e dirigentes de associações de blocos comemoram a lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que torna os blocos carnavalescos patrimônio cultural carioca. As associações já discutem o planejamento dos desfiles de 2023, que marcarão a volta dos foliões às ruas depois do período de distanciamento social provocado pela Covid-19. Vamos assistir? Ele chegou ao país ainda no período do Brasil colônia vindo da África. Hoje, o carnaval é a maior festa popular do planeta e atrai pessoas de todo o mundo. Os blocos se tornaram um componente especial da festa. Ganharam força e maior visibilidade a partir da década de 80 e se consagraram nos anos 2000. Segundo especialistas, é uma manifestação cada vez mais plural, diversa e democrática. Com o tempo, os estilos ficaram cada vez mais variados. Tem os que só tocam marchinhas, mas também os que trouxeram o rock e o sertanejo para o carnaval. Mais recentemente, as fanfarras também passaram a embalar alguns blocos. Fantasias e adereços são livres e dependem apenas da criatividade de cada um. O Carnaval de Rua no Rio, né, ele é um espelho hoje para o país inteiro, né? É um carnaval muito diverso, são muitos tipos de blocos de rua, os blocos saem de forma muito independente, não tendo que, por exemplo, ter, como no caso do Carnaval da Bahia, a questão da corda que faz o cerceamento, que fecha para o cidadão comum. Então, lá no caso da Bahia, você tem que pagar, né, para poder entrar na corda, para você estar ali dentro daquele bloco. Uma lei aprovada na Câmara Municipal declara como patrimônio cultural carioca os blocos de rua da cidade. A iniciativa tem como objetivo assegurar a realização desse tipo de manifestação popular. Os blocos de carnaval de rua são um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Seja os blocos mais antigos que permanecem desfilando, como Cacique de Ramos e Bafo da Onça, ou sejam os blocos de uma história mais recente da cidade do Rio de Janeiro. Nos anos 80, nós tivemos blocos importantes, como Simpatia Quase Amor, Sovaco do Cristo. Ainda tivemos a Banda de Ipanema, que é também um bloco, apesar do nome de banda. E, recentemente, há uma explosão de blocos, como Cordão do Boitatá, como vários outros, Bagunça Meu Coreto, que fazem parte hoje do carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Este patrimônio do carnaval de rua, do carnaval que se espalha muitas vezes de forma espontânea pela cidade do Rio de Janeiro, deve ser um patrimônio tal qual o carnaval das escolas de samba nessa manifestação cultural fundamental da nossa cidade. Os poderes executivo e legislativo incentivam e organizam a festa através do planejamento, da realização de debates e audiências públicas visando o bem-estar e a segurança de quem escolhe o Carnaval de Rua do Rio para se divertir. Em 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, 7 milhões de pessoas saíram em blocos na cidade do Rio, de acordo com a prefeitura. Em 2021 e 2022, os blocos não puderam sair por causa das normas de distanciamento impostas pelas autoridades que impediram aglomerações. Agora, a expectativa dos foliões e dos organizadores é de que os blocos, com a pandemia sob controle, voltem com força total às ruas do Rio no Carnaval de 2023. A gente tem que manter esse carnaval dentro das suas características, de que a gente precisa preservar a identidade dessa manifestação cultural como legítima e de extremo valor para a cidade do Rio de Janeiro, para a sua identidade, para aquilo que a cidade tem de melhor. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a prevenção ao suicídio. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.